Essa música que vocês estão ouvindo, ela foi criada a partir de ruídos digitais. Ela foi criada a partir de samples, amostras de áudio digital, de uma variedade de sons que a gente pode considerar ruídos. Essa é uma aplicação musical de ruídos utilizando a linguagem e formato de música popular. Nessa aula, eu vou trazer algumas ideias de um texto futurista do começo do século XX, chamado A Arte dos Ruídos, de Louis Russolo. E a partir disso eu vou falar sobre som, eu vou falar sobre ruídos e sobre recursos para manipular áudio digital e criar músicas no computador. Olá, eu sou o Matheus e essa é a aula A Arte dos Ruídos Digitais. Esse projeto foi desenvolvido com apoio do edital PROAC Expresso Direto 39. Eu vou falar um pouco do texto em questão, que é A Arte dos Ruídos, de 1913. Posteriormente, vou passar por conceitos como som e algumas características do som, e também aplicações criativas musicais que a gente pode fazer utilizando recursos de áudio digital, o computador, tendo como inspiração algumas ideias presentes nesse texto. A Arte dos Ruídos é um texto do pintor músico futurista Louis Russolo, de 1913, que é escrito a princípio em forma de carta para o compositor músico futurista Balila Pratela. Na minha interpretação, a ideia central desse texto é utilizar ruídos para fazer música, organizar, domar, entoar esses ruídos de forma musical. Segundo Russolo, a vida acontecia de forma silenciosa, já que a natureza é silenciosa, com exceção de acontecimentos como trovões, furacões, tempestades. Mas no século XIX, com a proliferação das máquinas, nasce e se multiplica o ruído. Já a música e os sons musicais, ao longo dos séculos, também se desenvolveram rumo a uma complexidade sonora. Da simplicidade dos primeiros sons musicais, passando pela polifonia medieval, até a complexidade, as combinações sonoras intrincadas, as dissonâncias da música do século XX na Europa, para Russolo, a arte musical caminhava em direção ao som-ruído. Tanto o desenvolvimento desses sons musicais rumo a uma complexidade de timbres e combinações, quanto a diversidade de ruídos das máquinas em expansão, preparam a escuta para a criação e utilização do ruído musical. A intenção é escolher, coordenar e dominar os ruídos, e além disso, trabalhar também com combinações de geração de ruídos. Diferente dos sons musicais de uma orquestra tradicional, que para Russolo são limitados em relação a timbres, os ruídos possuem uma variedade de timbre praticamente infinita. Sons de trovão, explosões, barulhos de vento, uma cachoeira, sons de animais, sons de máquinas, sons dos motores de válvulas, os sons de um trem, assobios, sussurros, risadas, gritos, sons percutidos de objetos diversos. A variedade dos sons ruídos é imensa, de ruídos suaves até os mais agressivos, urbanos ou rurais, de máquinas ou criaturas vivas. Russolo divide os ruídos em 6 famílias, visando a criação de uma orquestra futurista, de uma orquestra de ruídos. É importante ressaltar que a ideia do autor não é apenas criar uma arte imitativa, mas trabalhar com combinação e geração de ruídos. Russolo, em seu projeto de entoar ruídos, desenha e constrói os intonarumores, instrumentos acústicos, geradores e moduladores de ruídos. Então, minha proposta é partir de algumas ideias nesse texto para experimentar a criação sonora, criação musical utilizando ruídos. Ruídos em forma de amostras de áudio digital, ruídos em forma de samples. E nesse caminho, a primeira coisa é pensar o que é um ruído. Para isso, a gente precisa pensar o que é o som. Pensar o som e algumas das suas características fundamentais. Quando a gente pensa o que é o som, a gente pode pensar em 3 noções: uma fonte produtora, um meio propagador e um receptor.
A fonte produtora pode ser um corpo material que vibra e gera uma perturbação ondulatória em um meio propagador. Esse meio propagador pode ser o ar, por exemplo. Então, essas ondas se propagam pelo ar e atingem o receptor, atingem nosso sistema auditivo e são interpretadas pelo nosso sistema nervoso. Há então o processo de percepção do som e das suas variáveis qualitativas e quantitativas. Eu vou falar aqui também de 3 características do som: a altura tonal, a intensidade e o timbre. A altura tonal indica se um som é mais grave ou mais agudo. A intensidade trata do volume, se os sons são mais fortes ou mais fracos. E o timbre diz respeito à coloração do som. A gente vai ouvir sons sintetizados para entender na prática essas características. Nesse sintetizador, a gente tem um osciloscópio, onde a gente pode ver uma representação bidimensional de uma onda sonora gerada em tempo real. Eu vou aumentar o volume. O volume também pode ser chamado de intensidade ou amplitude. O mesmo som pode ter um volume mais forte ou mais fraco. A gente pode notar no osciloscópio a forma da onda. Aqui a gente tem uma onda senoidal. Se eu aumentar o volume, é possível reparar no osciloscópio que as cristas e os vales da onda ficam mais distantes do centro. A distância do centro até a crista ou até o vale indica a amplitude da onda, a intensidade. A gente pode notar também uma periodicidade nas oscilações dessa onda sonora, a partir do osciloscópio. É por causa dessa periodicidade que a gente pode perceber esse som como tom, como nota. Então a gente pode dizer que esse som tem uma altura tonal definida. Isso leva a gente para outra característica do som, a altura tonal. A altura tonal diz respeito à frequência da onda sonora. Quantas vezes uma onda sonora oscila em determinado tempo? A frequência aqui é medida em hertz. O hertz indica quantos ciclos ocorrem em um segundo. Para que uma onda sonora seja audível para o ouvido humano, essas oscilações precisam ocorrer dentro de uma faixa que vai de 20 a 20 mil vezes por segundo. Ou seja, com frequências entre 20 e 20 mil hertz. Esse som que a gente está escutando aqui tem 440 Hz, ou seja, essa onda sonora oscila 440 vezes em um segundo. Vou aumentar a frequência. Quanto mais alta a frequência de oscilação de uma onda sonora, mais agudo será o som. Quanto mais baixa a frequência de oscilação de uma onda sonora, mais grave será o som. Agora eu vou mudar a forma da onda, a waveform. Esse é o som de uma onda dente de serra, Só. Esse é o som de uma onda quadrada, Square. E esse é o som de uma onda triangular. Conforme eu fui mudando as formas de onda, eu mantive a mesma altura tonal, a mesma frequência e o mesmo volume, a mesma intensidade. O que mudou quando eu mudei a forma de onda foi o timbre. Considerando sons da mesma intensidade e da mesma altura tonal, o que os distingue é o timbre. Por exemplo, vozes de pessoas diferentes ou o som de um violão ou de um piano tocando a mesma nota, o mesmo tom. O que os distingue é o timbre. Agora há pouco a gente ouviu o som de uma onda senoidal, e ele é chamado de som puro ou tom puro. Ele é chamado assim porque ele é constituído de uma única onda sonora, mas ele só pode ser gerado por meios artificiais. Diferente do caso da onda senoidal, do som puro, no mundo natural os sons não são constituídos por uma só onda, eles são complexos. Os sons são constituídos por uma somatória, por uma sobreposição de ondas de comprimentos diferentes, e por isso que eles são chamados sons complexos. O resultado dessa soma de ondas e a forma de onda específica que essa soma ganha é uma característica fundamental do que a gente chama de timbre. Se tratando de sons complexos, geralmente temos uma onda fundamental, cuja frequência de oscilação vai determinar a altura tonal que a gente percebe. As outras ondas que compõem esse som complexo são chamadas de parciais ou harmônicas. Mas e o ruído? Como a gente viu, os sons que são considerados notas, tons,
possuem uma regularidade, uma periodicidade de oscilação. São sons afinados. Os sons que não possuem uma periodicidade de oscilação geralmente são percebidos pelo ouvido humano como ruídos, sem altura tonal, sem afinação muito bem definida. Eu vou gerar nesse sintetizador um ruído sintético. A gente repara no osciloscópio que a representação da onda desse ruído é bastante irregular, especialmente se a gente comparar com as formas das ondas anteriores. No seu livro O Som e o Sentido, José Miguel Wisnik fala sobre o ruído. A natureza oferece dois grandes modos de experiência da onda sonora complexa que faz o som. Frequências regulares, constantes, estáveis, como aquelas que produzem o som afinado, com altura definida, e frequências irregulares, inconstantes, instáveis, como aquelas que produzem barulhos, manchas, rabiscos sonoros, ruídos. Complexos ondulatórios cuja sobreposição tende à estabilidade, porque dotados de uma periodicidade interna, e complexos ondulatórios cuja sobreposição tende à instabilidade, porque marcados por períodos irregulares, não coincidentes, descontínuos. Pensando na variedade de ruídos, desses sons ruídos que o Luigi cita no texto, eu saí para fora de casa, eu vim em busca de ruídos, capturar ruídos. Agora eu vou tocar mais uma vez a música que eu fiz com esses ruídos, com esses samples que eu gravei. E vou mostrar a sessão, vou mostrar como eu fiz. A partir disso, vou mostrar alguns recursos possíveis para a gente trabalhar com sample no computador. Aqui é importante observar uma coisa. Nesse texto, o Russolo está falando com a música erudita, com a música europeia, a música de orquestra. E o rompimento que ele propõe é com essa música. Ele não está falando de música popular, mas nessa aula as aplicações musicais que eu fiz foram com um formato de música popular, foram com linguagem de música popular, que é o que a gente vai ouvir agora. Esse programa de áudio é de um tipo que a gente chama de DAW, Digital Audio Workstation.
estação de trabalho de áudio digital. Ele é bastante versátil. Com ele eu posso gravar sons, sintetizar sons, processar sons. É uma ferramenta bem interessante para áudio e música. Aqui eu tenho uma timeline e aqui eu tenho várias faixas diferentes com ruídos, né? Com os samples de ruídos dispostos de forma musical, a gente pode dizer. Tanto em instrumentos tocadores de sample, que são os samplers, quanto na própria timeline, que é uma possibilidade. Aqui eu vou começar mostrando as linhas. Então, com o som da máquina de lavar roupa, eu fiz um kick, eu fiz um bumbo. Eu construí toda essa seção rítmica com ruídos percussivos. Aqui a leiteira lata d'água também. Outros objetos aqui que eu não mostrei nos vídeos, mas que eu vou passar por eles. Então a seção rítmica fica desse jeito. Basicamente essa seção rítmica. E aqui a gente tem o nosso serrote atuando como uma espécie de contrabaixo. Para quem não lembra do som dele. Então aqui eu usei um sampler para tocar ele, depois eu vou mostrar como que eu tonalizei ele. O que mais temos? Aqui esses rangidos harmônicos. Essa ficou bem interessante, porque ficou bem diferente do original. Ele é aquele rangido metálico de latão. Um pedaço dele. Depois eu vou mostrar como que ele virou um instrumento harmônico. Aqui também tem uma garrafa que eu soprei em outra ocasião. Aqui eu tenho um pedacinho do som de um oscilador da Crânio Seco. Ruído elétrico, eletrônico. E os rangidos, né, que permeiam a música também. Rangidos com a madeira. E por último aqui eu tenho os cães. Tudo aqui está processado, tudo aqui está modulado. Algumas coisas mais, outras menos. Então agora o que eu vou fazer é passar por algum desses instrumentos, por algumas dessas linhas, para a gente falar sobre processamento, sobre recursos aqui no programa, como a gente pode aplicar musicalmente esses ruídos. Esse é o som do serrote de poda. Eu carreguei esse som em um sampler. Esse aqui é o sampler. É um instrumento digital que toca e modula amostras de áudio, sons gravados. Com o sampler eu posso tocar o serrote de poda em diferentes alturas tonais, o mesmo sample, a mesma amostra, que está mais ou menos nessa região aqui, eu posso tocar em um pitch, em uma altura diferente. E assim trabalhar de forma mais ou menos afinada, compondo aqui uma linha melódica, um ostinato que pode se dizer melódico. Aqui é importante notar também que eu alterei a duração, alterei o envelope
de amplitude desse som. Eu usei uma função do sampler para fazer uma região de loop. Dessa forma eu consigo prolongar o som. A gente pode ver aqui no sampler que ele vai tocar a amostra e vai voltar fazendo um loop nessa região que eu determinei aqui. Sem esse recurso de sustentamento, o som do serrote ia tocar com a sua duração normal, né? Natural. Que não é pouca também, mas eu preferi aqui trabalhar com o loop fazendo um sustain nessa região do sampler. Aqui no Piano Roll eu escrevo as notas e informações sobre a altura tonal em MIDI. MIDI é a abreviação para Musical Instrument Digital Interface. É um protocolo de comunicação desenvolvido no começo dos anos 80 que se tornou um padrão de comunicação entre instrumentos eletrônicos, computadores e outros dispositivos. O MIDI ele carrega mensagens, comandos, por exemplo, sobre o pitch, que é a altura tonal, duração das notas, intensidade, etc. O padrão MIDI, o protocolo MIDI, ele é utilizado aqui nessa DAW, por exemplo, nesse software. Aqui eu tenho a seção rítmica solada. Então aqui esse bumbo, esse kick, é a máquina de lavar percutida. O que eu fiz aqui, eu usei ela também em um sampler, um tocador de amostras, e eu encurtei a duração dela para soar de forma mais precisa. Também usei processamentos aqui, né? Usei distorção, usei um equalizador, que daqui a pouco a gente vai falar sobre, e um compressor. Então eu escrevi aqui, utilizando o Piano Roll, algumas informações em MIDI. Eu mando a informação para o sampler tocar ela de forma rítmica aqui, do jeito que eu escrevi, de acordo com essa divisão da linha do tempo. Essa suposta caixa, que é uma leiteira, um pouco de água percutida, e que já trouxe na gravação uma ambiência bem interessante, ela não está num sampler. A gente pode ver aqui, eu usei uma faixa de áudio, enquanto aqui na máquina, no som da máquina de lavar roupa, eu usei uma faixa de MIDI para mandar informações para o sampler tocar o áudio. Aqui, que eu escrevi Lata SD, eu utilizei uma faixa de áudio e fui dispondo as amostras na própria linha do tempo. Utilizando o áudio dessa forma, eu posso também trabalhar com a altura tonal dele, mas de outras formas. Por exemplo, uma dessas formas é modular o pitch diretamente na amostra. Pitch é a altura tonal que a gente viu, a altura, né? Muda a frequência da amostra. Eu usei esse recurso aqui para fazer um efeito musical nessa parte. Agora só a lata. Então é uma possibilidade também. Manipulação de altura tonal diretamente com a amostra, sem utilizar um sampler. Bom, ainda na seção rítmica, eu vou aqui para essa faixa dos latões de leite. O que acontece aqui? Eu carreguei várias amostras em um rack. Então são vários samplers. Então eu tenho todas essas possibilidades de tocar e fazer ritmo. Aqui eu consegui também organizar amostras para trabalhar de forma mais ou menos harmônica, como se fosse um instrumento harmônico. Esse som é o som do rangido metálico.
No sampler, com algumas modulações, com processamento, com alguns efeitos de tempo, delay no caso, ele soa desse jeito. Aqui a gente pode ver que ele está tocando numa região bem mais baixa do que a original dele, né? Vamos escutar a original. Aqui eu usei de novo o recurso de loop para criar um sustain. Eu configurei o sampler para tocar essa amostra a partir desse momento da amostra, do final. E se eu colocasse para tocar essa linha em MIDI que eu escrevi, utilizando a amostra desde o seu início original? Diferentes regiões dessa amostra. Vou experimentar até tocar ela de trás para frente, que é o reverse. Soa bem sintético, né? Curioso como um rangido metálico pode soar de várias formas diferentes. O equalizador basicamente é um filtro de frequências. A gente viu nessa aula que os sons são complexos. Então, os sons carregam uma variada gama de frequências diferentes. São várias ondas se sobrepondo, né? Então, o equalizador, o que ele faz? Ele atenua ou acentua determinada faixa de frequência. E pode fazer isso de várias formas. Aqui eu voltei na linha de baixo, na linha do serrote, né? E a gente pode ver aqui o espectro de frequência da amostra, né? Que é bastante rico. Eu posso usar uma função aqui do equalizador de filtrar os graves, que é a low cut ou high pass. Então aqui ó, a gente pode ver que ele está em 10 Hz. Vamos começar a filtrar esse espectro. E o contrário também. Pode usar um recurso de low pass ou high cut, que seria passa baixas, e varrer essa região de frequências altas. Esse equalizador aqui ele tem diferentes modos de atuação. Esse aqui, esse modo é o modo Bell, sino. Diferente do modo High Cut, Low Cut, que varre as frequências, esse modo ele acentua ou reduz na faixa de frequência selecionada. E a gente pode determinar a largura da banda que ele vai atuar. Eu posso configurar essa largura de banda para ser mais larga ou mais estreita. Se eu quiser fazer um corte mais preciso, por exemplo, eu deixo ela mais estreita e reduzo ou acentuo essa região do espectro. Quando você filtra uma faixa de frequência do espectro de um som, da composição harmônica de um som, a gente pode dizer, ou quando você trabalha com filtro acentuando determinada frequência, reduzindo determinada frequência, você também está alterando o timbre desse som, uma vez que você está alterando o espectro sonoro que compõe ele.